Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais episódio aqui do vosso Podcast Conversa, pois é o vosso podcast política, aqui com um updatezinho no setup, para quem está aqui no YouTube e consegue ver, e portanto sejam bem-vindos, onde hoje vamos falar um bocadinho sobre a reta final desta corrida presidencial nos Estados Unidos da América e também responder aqui às vossas perguntas. Eu tinha dito que ia fazer um episódio referente a isso, porque eram muito boas e, portanto, achava que não deviam ser deitadas para o lixo numa story. Portanto, segues no Instagram, continua a seguir, Twitter, Facebook, enfim, é sempre a seguir isso. E, portanto, eu hoje estou aqui com o Paulo, aqui do vosso podcast Conversa, portanto, brevemente vocês vão poder adquirir as vossas peças aqui de merchandise do vosso podcast Conversa e, portanto, com a Sweat e o Polo. Portanto, podem comprar os dois, comprar apenas um e já depende da vossa escolha, daquilo que vocês pretendem adquirir também. Ainda antes disso, queria dar uma nota referente àquilo que aconteceu esta semana e quero agradecer imenso a vocês, porque de facto eu digo isto de vezes sem conta e não me canso de dizer que eu de facto tenho o melhor público possível e imaginário. Isto porquê? Portanto, o Orçamento do Estado ficou garantida a votação aprovada, a aprovação em votação no plenário, com os votos das deputadas não inscritas, Joacine Catar Moreira e da Cristina Rodrigues, que eu entrevistei aqui no podcast e foi, obviamente, o boom que aconteceu. E, portanto, obviamente que sempre que Cristina Rodrigues faz alguma coisa, o podcast Conversa vem atrás. Portanto, é uma sombra que vai estar permanentemente ligada à Cristina Rodrigues. E foi ligada por vários jornais, e entre eles o Público, que decidiu escrever uma notícia, né, sobre a deputada que já se tinha engasgado num podcast. E, portanto, aqui a questão é, num podcast? Não. Aconteceu no podcast Conversa. E esse é que é o ponto. É que ao público dá-lhes urticária tremenda que se mencione o podcast Conversa. É estranho. Porque o historial todo do público é um pouco estranho nesta parte. E, portanto, decidi fazer tweet e decidi também fazer um post no Instagram e no Facebook. E muitos de vocês partilharam em stories, mencionaram o podcast Conversa, mencionaram o Público. Portanto, fizemos tanto burburinho que a notícia foi alterada e passou a aconteceu no podcast Conversa. Portanto, esta é a força do podcast, esta é a capacidade que vocês têm também de influenciar as coisas e, portanto, quero agradecer-vos imenso pelo vosso apoio, que foi essencial, imprescindível. Aquilo basicamente em 45 minutos, uma hora, a coisa estava resolvida, tal foi a pressão que vocês fizeram e, portanto, agradeço imenso todo o vosso apoio, todo o vosso carinho. E, portanto, nunca é demais de o mencionar e de o fazer. Portanto, posto isto, mais uma vitória para o podcast Conversa. E, portanto, vamos então àquilo que mais importa, que são as vossas questões. E, portanto, quero agradecer aqui imenso ao Francisco Sá, ao David Branco, ao Diogo Esteves, ao Alves Luzio, portanto, são nomes de Instagram, Bernardo Ferreira, o Rui Costa, o João Nini e o Diogo Fernandes. A começar aqui pelo Diogo Fernandes, porque o Diogo Fernandes diz, não é uma dúvida, é apenas para dar parabéns por este trabalho no podcast. Portanto, obrigado, Diogo, também pelas tuas palavras simpáticas. E vamos então ver aqui a primeira pergunta, que é: há alguma razão para só haver 2 partidos nos Estados Unidos da América, um país tão grande e tão diverso? Na verdade, aquilo que existe são 5 partidos. A questão é que temos 2 partidos grandes, que é o Partido Republicano e o Partido Democrata, e depois temos o Partido Constitucional, traduzindo, o Partido Libertário e o Partido Verdes. E, portanto, estes são os outros 3 partidos que existem no sistema político americano. Só que lá está, são raras as vezes em que eles aparecem nos bailouts, ou seja, nos boletins de voto para votar. Eles aparecem, em regra já, apenas em um ou poucos estados é que vão tendo alguma força residual nas coisas. Portanto, nunca irão, falar aqui médio e longo prazo, conseguir ser algo mais do que são atualmente. Só se houver assim uma grande revolução, só se aparecer algum candidato ou candidata muito, muito boa que consiga reverter um pouco aqui o establishment, por assim dizer, e portanto é muito difícil furar esta questão toda do Partido Republicano e do Partido Democrata. Antigamente, antes da Guerra Civil, haviam mais, mas enfim, portanto a questão passa muito por aí.
Achas que se o Trump ganha, as quarentenas acabam? A questão é, honestamente, não consigo perceber muito bem o que é que tu aqui quiseres colocar, mas se as quarentenas acabam, eu não acho que... a ver, aqui as quarentenas vão ser feitas muito cirurgicamente, ou seja, se elas forem necessárias fazer, serão feitas. Sabemos que o Trump não é muito favorável a tal, mas vamos ver como é que tudo isto se vai processar, porque ele vem mudando algumas opiniões, outras já não, outras faz mais fim-a-pé, vai depender de muita coisa, e portanto vamos esperar para ver, até porque ele também não se tem pronunciado sobre isso. A campanha eleitoral procura sempre fugir do Covid, porque é realmente o Covid que está a estragar a campanha. Sendo Jo Jorgensen candidata, porque é que não é convidada para debates? A questão é, voltando ao tópico anterior, que é o que é que ela traz? É que vocês têm que se pensar numa coisa que é algo que também acrescenta e acontece no nosso quadro português, político português, que é, tivemos na RTP1, quando foram os europeus, o debate dos pequenos partidos e o debate dos grandes. E infelizmente nós temos que pensar que os mídia controlam tudo e são os mídia que decidem o que é grande, o que é pequeno, o que é que se deve-se dar voz ou o que é que não se deve dar voz. Porque se uma coisa for pequena, e se eu disser isto é pequeno, isto é pequeno, isto é pequeno, é pequeno, é pequeno, vai estar sempre assim, vai ser sempre rotulado e, portanto, sendo pequeno, nunca vai conseguir chegar a grande. Ou o caminho tornar-se-á muito mais difícil do que quando se tem uma ajuda de um jornal, de uma televisão, de uma rádio, quer que seja, que consiga realmente trazer para esta parte alguma questão válida e trazer para cima da mesa todas as questões político-partidárias daquele partido. Se assim não for possível, será eternamente pequeno. Portanto, aqui já tem que ver uma questão também do showbiz, às cadeias televisivas que aqui interessa ou que não interessa ter, como convidados. Portanto, acho que é muito por aí. Só se aparecesse assim um candidato excepcional é que se sentariam à mesma mesa. Achas que, entre parênteses, infelizmente, o Trump conseguiria fazer o que fez a Hillary em 2016 hoje em dia? Vamos deixar essa resposta mais lá para o fim, porque é este o cerne da questão deste episódio, portanto a reta final. Mas excelente pergunta, atenção. Estará a América pronta para uma reforma eleitoral democrática? Parabéns pelo excelente trabalho. A questão é, qual é esta reforma eleitoral democrática, não é? O que é que isto se pretende? É que nós já vimos, e havia muitas pessoas que estavam com medo do Trump, que o Trump revertesse aquilo que são os pilares democráticos da América. E não o conseguiu reverter, porque de facto esses pilares são muito, muito estáveis, os chamados check and balance, os pesos e contrapesos, e portanto isso é algo que nós temos estado a ver. Trump, no seu mandato, conseguiu fazer algo que nunca outro presidente dos Estados Unidos da América conseguiu fazer, que foi nomear 3 juízes para o Tribunal, para o Supremo Tribunal. Que isso poderá ser benéfico para ele mais à frente, caso perca as eleições. E caso tenha que as coisas arrastarem-se para as barras do Tribunal. Portanto, vamos ver como é que tudo isso se processa. Eu acho que a democracia nos Estados Unidos da América funciona bem. A questão dos Estados deveria ser revista, porque existem Estados que já não valem tanto quanto valiam antes, e portanto temos estado aqui a ver algumas coisas. Esta parte toda também do winner takes it all, ou seja, foi algo que vocês conseguiram ver também nas próprias publicações no Instagram, em que se um partido ganha, leva os delegados todos, não é como nós aqui em Portugal, que temos os nossos estados, os nossos distritos, e cada distrito, aquilo pelo método de onde cada partido elege proporcionalmente uma parte. Portanto, há essa possibilidade de fazer. É possível o Trump recusar o resultado das eleições? E se sim, o que pode acontecer? O Trump já disse várias vezes que vai recusar, caso ele perca, que vai recusar o resultado das eleições. Joe Biden também não nos conseguiu dar um processo, uma resposta verdadeiramente taxativa, no sentido de dizer assim, se não irei contestar. Ele disse sim, mas temos que ver na altura. Ou seja, vamos ver como é que tudo isto vai processar, porque isto... Sabem que isto prognóstico só no fim do jogo, basicamente. E, portanto, eu volto a pôr aqui em causa a minha invencibilidade daquilo que são as apostas políticas de quem ganha. Portanto, já são 4 anos em janeiro de eleições, e até o momento não houve nenhuma que eu falhasse os resultados. Sendo que eu em 2006 dizia que Trump ia ser eleito, e assim o foi. Portanto, o que nós
podemos ter aqui? O que é que vai acontecer a seguir? Tem estado a surgir um movimento que não tem sido falado aqui nos mídias portugueses, que é o QAnon. E o QAnon, ou o Q, portanto, vemos agora muitos símbolos com o Q, o chamado Q de Quaquá, o Q, portanto, que é um movimento que traz fake news, que traz ideias, portanto, é um exército quase assim, se quiserem, por trás de Trump. E que o Trump tem estado a incorporar algumas das suas frases, como por exemplo, calma, a tempestade está para vir, e portanto ele tem feito muitas vezes the storm is coming, the storm is coming, e portanto vamos ter que ver o que é que isto vai acontecer. Este grupo já prometeu guerra civil, muitos dos apoiantes de Trump têm vindo com a história de que vão fazer uma guerra civil e que é isso que pretendem. Agora lá está, nós sabemos que das palavras aos atos vai uma grande distância. E portanto, enfim, vamos ver como é que tudo isto se processa, o que é que isto vai ter como consequências, o que é que realmente vai acontecer, se as pessoas, quando for aquele momento, se realmente vão mostrar tão valentes quanto estão a mostrar agora, mas que acredito que se Trump não ganhar, não vão ser tempos e meses fáceis nos Estados Unidos da América. Portanto, poderão haver riots, motins, mas não acredito que se consiga fazer algo mais do que isso. Uma guerra civil, conforme aconteceu com o Lincoln, não vejo que vá acontecer hoje em dia, honestamente. Depois, para terminar, as visões de um liberal clássico em Portugal correspondem mais ou menos a que partidos nos Estados Unidos da América? A Joe? Sim, é a Joe. Portanto, um liberal clássico situa-se nos libertários, e um liberal moderno situa-se nos democratas. Portanto, esta é a diferença. Tanto que o Partido Libertário teve um pico, a sua criação, que foi justamente com o Nixon. Portanto, políticas neoliberais de Nixon e de Margaret Thatcher. Portanto, é isso que nós temos como ponto, é isso que interessa. A nível do debate, e portanto, aqui agradeço imenso as vossas questões, não está esquecida a questão que foi aqui colocada referente à questão das eleições, e portanto aquilo que é uma pergunta que é: achas que infelizmente Trump conseguiria fazer o que fez a Hillary em 2016 hoje em dia? Vamos ver o que é que isso tudo nos processa. A nível do debate foi um debate muito mais civilizado. A moderadora esteve excelente. Já há muito tempo que eu não vi uma moderadora tão boa num debate, quer seja nos Estados Unidos, quer seja aqui em Portugal ou mesmo na França, que é a política que eu acompanho assim mais de perto e portanto que consigo analisar melhor as coisas. É de facto algo excepcional. Foi uma moderadora 5 estrelas. Agora, o debate em si, nós temos um Trump que está em loop, temos um Biden que finalmente conseguiu colocar as suas ideias, mas que, enfim, volto a dizer aquilo que eu já disse, que é: o Biden não fez campanha nessa semana do debate. Portanto, esteve fresco e fofo para o debate. Trump faz 3 comícios por dia. E está lá. Nós tivemos esta semana, o Biden ficou estático, ficou parado, apático, sem qualquer tipo de coisas, de reação. E portanto, daí já se fala muito que será possivelmente Kamala Harris que irá tomar o lugar de presidente dos Estados Unidos da América. Nada contra, se assim o for. Portanto, as regras, eu nisto sou muito simples, que é: a Constituição permite, então siga. Portanto, para mim não me interessa se é esquerda ou se é direita. Para mim, as regras têm de ser cumpridas pela Constituição e, portanto, a Constituição é que é a nossa garante. Daí ela estar aqui em destaque, sempre esteve no podcast, ora estava aqui na estante, agora ali a estar num lugar mais digno. Portanto, acho que foi um debate bom para Biden. Biden ganha nesse debate, para mim, de longe. Já o primeiro acho que o Trump é que ganha. Portanto, se é igual tipo de problema. Ganha por falta de capacidade do Biden. E lá está. Simpatizo com algumas ideias do Biden. Existem ideias do Trump que são coerentes e que têm lógica que assim o aconteça. E foi um debate onde vimos Trump mais preocupado com a tal cintura da ferrugem. Portanto, o que serão, ao fim e ao cabo, os swing states, os estados decisivos que balançam sempre entre democratas e republicanos. Portanto, não são estados fixos. Isto é aqueles estados que são fixos e, portanto, será muito difícil de alterarem.
Espero que também estejam a acompanhar aquilo que vai sendo falado e publicado também no próprio Instagram do vosso podcast, referente àquilo que são as flutuações nas sondagens, e que vemos o Trump a recuperar neste momento nas sondagens, tal como estava a recuperar na altura com a Hillary. E, portanto, aquilo que nós temos é um Trump muito preocupado com esses swing states. Obviamente que não vamos ser ingênuos e achar que realmente ele se preocupa com aquelas pessoas, mas tivemos um presidente a falar muito do Wisconsin, do Michigan e sobretudo da Pensilvânia. Ora, a Pensilvânia, isto porquê? E a própria página do Trump tem vindo a falar muitas vezes disto e a trazer isto à baila, que o Biden é contra o fracking, ou seja, contra a extração mineira. E se retirarmos a extração mineira ao estado da Pensilvânia, aquela gente morre toda. Ponto. É que nós podemos achar que Pensilvânia é um estado ocidental do ponto de vista ou cosmopolita, está perto do mundo cosmopolita, mas não é 100% cosmopolita, ou seja, ainda tem muita realidade rural, e aqui não é qualquer tipo de menosprezo pelo Estado, nada disso, mas é um Estado que mistura aquilo que é, ou seja, é como os nossos subúrbios na área metropolitana de Lisboa e na área metropolitana do Porto. Quando vamos para esses subúrbios, conseguimos ter cidades, mas conseguimos ter ao mesmo tempo que essas cidades muitos campos agrícolas. E as pessoas têm tudo isso. São pessoas que muitas delas trabalham no setor terciário em Lisboa ou no Porto, por exemplo, mas depois temos muitas pessoas que têm as suas próprias quintas, por exemplo, Palmela, aqui perto, Montijo, aqui perto de mim, Moita, já começa a ser ali uma região de fronteira, com uma realidade mais cosmopolita do Seixal, da Almada, Barreiro, Montijo e Moita, lá está, já tem esta metade. Depois chegamos a Setúbal. Setúbal tem ali uma grande parte de terrenos agrícolas e, portanto, do mundo agrícola, mas depois tem a sua cidade, tem o seu porto, claramente de setores terciários, não é? Portanto, para perceberem isto que eu estou a dizer. E a Pensilvânia traz muito isto, que é um estado que, apesar de cosmopolita, apesar de podermos dizer quase que comportaria com Nova York, por exemplo, Massachusetts, poderia entrar nessa parte, só que tem uma vertente mais rural, uma vertente mais operária nisso. E lá está, as pessoas têm medo de perder o seu local de trabalho. E depois Biden diz que quer energias verdes, mas também não nos indica o caminho para tal. E Trump, pronto, cai muito naquela... Quando o debate lhe está a fugir, ele começa... Listen. Joe Biden got a fortune from Moscow, from Ukraine. You better investigate that. Não é? Portanto, começa ali e faz aquele tom de voz assim, que é para nós termos pena dele, não é? Portanto, acaba por ser ali uma coisa assim um tanto estranha, um tanto bizarra. E depois Joe Biden diz, então, porquê que tu não nos dás basicamente as declarações de IRS, por assim dizer, quanto é que pagaste? No, I paid $1,000. I paid more than was necessary. Não é? Temos aquela tática toda do Trump, enfim. O Trump, como é que eu vou explicar com isto? Eu acho graça ao Trump pelo boneco que é, porque é uma personagem que eu, se olhar para trás na história, não consigo encontrar ninguém com este tipo de características, com este tipo de coisas que nós vemos no Trump. E com isto não quer dizer que eu adoro o Trump ou quase nada disso. Simplesmente tem um estilo particular de fazer as coisas e, portanto, é impossível nós não nos rirmos para não chorar com Trump, não é? Portanto, esse acaba por ser o ponto. E, portanto, respondendo aqui à pergunta, se eu acho que conseguirá fazer, eu acho que sim. Aliás, seria estranho eu dizer-vos que não, se já andaram não sei quanto tempo a dizer que acho que Trump vai ganhar as eleições. Portanto, acho que sim, acho que isso vai acontecer. Acho que Trump tem tudo para ganhar estas eleições. Não vai ser uma vitória esmagadora. As eleições estão muito em aberto, para ser honesto. As eleições estão em aberto e vão depender muito dos swing states. Mas ainda assim, de acordo com o que eu tenho visto, daquilo que tem sido o feedback também de pessoas que eu tenho estado a falar de lá, nos Estados Unidos da América, em todo o lado, porque lá está, isto quando se está na cena internacional, quando o podcast participa no International Podcast Day, quando crio amizades com o pessoal dos Estados Unidos da América, acabo por receber vários feedbacks de vários pontos da América e só reporto aquilo, só estou a validar aqueles que eu vejo que realmente têm uma versão que não é tendenciosa, ou seja, já tive pessoas que são democratas e disseram que acham que o Trump vai ganhar, já tive pessoas republicanas que disseram que acham que o Biden vai ganhar, portanto apostam no cavalo adversário às suas convicções políticas.
Agora lá está. Isto vai depender muito de coisas. Por exemplo, tivemos os latinos que estão a votar mais do que os negros e vieram agora alguns estudos a dizer de que os latinos são mais pró-Trump do que pró Biden, porque são pessoas que não querem a realidade da esquerda e viveram no mundo da esquerda, como é o caso da Cuba, não é? Portanto, quando sentem-se ameaçados quando ouvem o Trump dizer que o Biden quer da socialismo, da communism e tudo mais, não é? Portanto, é isso que nós precisamos de ter a noção, é isso que nós precisamos de ter algum resguardo no que toca a essa parte. Novamente que eu não acredito que o Biden vai fazer isso. Agora, acredito que aqueles que vêm depois de Biden, que estão à espera do deslize do Biden, porque sabem que se o Biden ganhar, a vertente moderada dentro dos democratas vai manter-se. E falo aqui de Bernie Sanders, falo aqui de Alessio Cortez. Enfim, Alessio Cortez pode ser uma pop figure e podes ver pessoal que acha muito bonito demais, pessoalmente não acho, e que as ideias são fantásticas demais, também não acho. Mas enfim, é uma bonita história de ascensão na política. Alguém que quer empregado de balcão e que neste momento senta-se no Congresso. Não lhe retiro o valor, simplesmente não acho que seja uma boa aposta. Mas enfim, para aquilo que é o showbiz americano, é uma excelente história de superação. Portanto, é isto. Vemos um Biden muito enfraquecido do ponto de vista físico. Portanto, a questão é que as pessoas também estão com elas a pensar que será que é isto que eu quero como presidente americano? Será que é isto que eu quero que me esteja a representar lá fora? Entendem? São estas coisas. Barack Obama veio agora dar uma ajudinha. Há aqui uma... Biden e Obama não se podem desvincular um do outro, como é óbvio. Todavia há aqui um ponto importante nós vermos, que é Trump é tudo aquilo que representa o oposto de Obama. E, portanto, se Biden está ali para dar uma continuidade ao projeto Obama, então eu não sei até que ponto será terá mais malefícios do que propriamente benefícios para a campanha do Biden nesta parte. Portanto, é isto que nós temos que ter atenção, é isto que nós temos que prestar um pouco de atenção, porque de facto as cartas ainda estão muito em cima da mesa, estão muitas cartas fechadas, vai depender muito também dos bailouts que foram enviados por correio. Já tivemos mais pessoas a participar agora do que na outra eleição, portanto, será uma eleição à partida mais esclarecida ou mais esclarecedora do ponto de vista de abranger mais eleitorado. Portanto, vamos ver como é que tudo isto se processa. Eu estou a contar nessa noite estar a fazer uma live no Instagram, portanto, não tenho estado a conseguir ser tão presente e dinâmico convosco, porque de facto trabalhar e tudo mais torna-se complicado e, portanto, quando chega ao final do dia já estou estafado, apesar de eu estar hoje, leia-se, é um sábado à noite, portanto, de Halloween, a gravar episódio para vocês. Portanto, as coisas são muito assim, vamos ver como é que tudo isto se processa. De qualquer forma, quero agradecer imenso todo o vosso carinho, todo o vosso apoio, que nunca é demais e, portanto, agradeço sempre que estejam desse lado. E já sabem, nunca esqueçam de partilhar as coisas do podcast, mencionar o podcast, que o podcast faz o retorno. Portanto, obrigado por estarem desse lado. Já sabem, encontramos no próximo episódio, que cá espero por vocês e vocês por mim. E, portanto, um grande, grande abraço. E já sabem, até lá tenham boas conversas e já agora, boas ações americanas. Um abraço.